E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Supercasa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Supercasa imediatamente. É isso mesmo. Supercasa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece, que é a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Supercasa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja, os móveis, como vocês estão vendo aí, são maravilhosos. E a Supercasa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone 4438-0064. Acesse o site, conheça redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Supercasa. E por falar em casa, agora entra no ar um quadro que eu adoro, Casa e Família. Seja bem-vinda, Rúbia Vieira, designer de interiores. Que linda que você é. Muito obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Então tá bem, tá linda com essa cor. Eu adoro essa cor, sou fã. Obrigada. Me diz uma coisa, como é que funciona esse test drive imobiliário? Já tinha ouvido falar de test drive de diversas formas, mas imobiliário? Quero saber como funciona. Então, é uma coisa que a gente tem feito, né, na área. Como profissional, eu passei a identificar a dificuldade do cliente em visualizar o projeto dele na parte de imóveis, principalmente, dentro de casa. Então, eu tenho um acompanhamento com o cliente, a gente sai sempre juntos para comprar toda a necessidade. E na hora dos móveis, a gente tinha uma certa dificuldade, se alguns itens iriam ficar bom ou não, enfim, dentro da casa deles. E aí, em parceria com a loja Sala Bela, eles apostaram muito na minha ideia de começar a levar algumas coisas para dentro do apartamento, do projeto, né, da casa do cliente. E aí eles começaram a enxergar aquilo que a gente já vê, né, muitas vezes, mas que eles não tinham essa ideia de como ficaria tudo montado. E olha, eu como cliente posso te dizer que faz a diferença. Eu mesma já entrei várias vezes na Sala Bela, olhei para alguma coisa. Aliás, umas mesinhas coloridas, né, Ingrid, que eu tenho lá em casa. Eu estava indo embora, no final da loja estava a mesinha, eu falei, puxa, essas mesinhas talvez ficariam legais. Talvez ficariam bacanas na minha casa, mas não sabia onde colocá-las. Então, foi até lá a mesinha e aí quando chegou lá, quem disse que saiu? Nunca mais. Tem isso também, não tem? Tem. De o cliente olhar e falar, mas eu não gostei. Aí quando chega na casa, fala, gente, mas como é que eu pude não gostar de uma peça dessa? Funciona assim, desse jeito? Funciona, porque na verdade a peça parece que ela se comporta de uma forma diferente, né? Então, a gente passou a identificar, eu vou lá na loja, faço as escolhas, né, do que eu acho legal para aquele projeto e a gente leva, muitas vezes eu testo, né, no apartamento e o cliente enxerga e fala, não, realmente isso não tem que sair daqui. E aí funciona muito bem, tem sido muito legal mesmo. Assim. Bacana. Existe alguma situação que aconteceu com você de o cliente, por exemplo, olhar uma planta que você fez com alguns móveis e falar, eu não gostei de nada disso. E aí você levou os móveis e ele falou, gente, eu adorei tudo. Eu acho que na planta, o cliente, eu brinco, né? Às vezes ele não está entendendo mesmo, ele não está visualizando. Não está entendendo, eu sou uma dessas, não entendo. A gente tenta explicar, é normal, eu acho que isso faz parte mesmo, por isso que a gente está aqui, né? Para demonstrar que a coisa vai ficar legal no final. Afinal, vocês estudaram para isso, né? Sabem o que estão fazendo. E aí, mas assim, não tem nada como estar na casa do cliente. E assim, na loja, as peças são lindas, enfim, né? E a gente tenta compor muito essa coisa de tecido, cor, textura.
Mas o tamanho é muito importante. Então, às vezes, o cliente ele tem a dúvida se aquilo vai ficar bom por causa do tamanho. É verdade. Então, não é só a cor, porque ele até modelo, né? Não é só o modelo, ele até está entendendo. Poxa, legal, Rúbia, você me passou que a gente vai usar toda essa sala cinza, vai ficar neutra, ou vai ter essa cor. Mas o volume, às vezes, da peça, e isso é muito legal de testar, como ela se comporta naquele espaço. Muito legal. Então, o test drive tem funcionado muito bem. E não é qualquer loja, não é toda loja que faz esse tipo de serviço, porque demanda tempo, demanda dinheiro, que não é cobrado do cliente. Vocês não cobram nada por isso, ou cobram? Não. E você falou uma coisa que é muito importante. Não é todo fornecedor que trabalha com isso. Não é? Mas é uma coisa que a gente está sentindo a necessidade no mercado. Então, tem uma resposta muito positiva em cima disso. Então, eu acho que a tendência é que os fornecedores, no geral, eles possam trabalhar mais com essa questão de testar, né? No caso dos móveis como você falou muito bem, assim, é uma demanda que a gente tem que exige tempo, né? Assim, não dinheiro, porque tem o transporte, a equipe da loja que tem que se prontificar a parar aquele momento, pegar os móveis, geralmente são móveis grandes, tem a embalagem, então todo um processo, não é? Sim, com certeza, né? Tem peças que são super delicadas. Então, mas assim, por isso que eu falei da aposta também que a Sala Bela tem com a gente hoje, que é apostar que aquilo vai ficar legal. E assim, olha, dificilmente o cliente ele não fica com as peças. Eu sei. Isso é muito difícil acontecer. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu quero rodar algumas fotos para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando, desse test drive imobiliário. Me fala um pouco dessa imagem. Esse foi um projeto de um apartamento que a gente fez na região de Pinheiros. Vocês atendem o Brasil inteiro ou só São Paulo? Não, por enquanto só São Paulo. Só São Paulo, tá. E esses clientes são muito fofos, muito queridos. Esse apartamento a gente entregou esse ano, né? Eles iam casar, então eu fiz todo o projeto. Com o mobiliário Sala Bela, a gente levou os móveis, testamos algumas coisas. E aí o que eu gosto muito da Sala Bela também, eu gosto muito de almofadas. Eu também adoro. Enfim, e eles têm uma diversidade de tecidos incrível. E tamanhos também, Exato. Né? E na loja você consegue visualizar as almofadas mais compridinhas, Sim. as mais cheinhas, a composição de cores, de tamanho no sofá, que faz totalmente a diferença. Faz. E aí também a gente consegue testar isso, né? Porque na hora da compra, ao longo do projeto, o cliente está muito preocupado com a obra, né? Ele não está preocupado com o detalhe final da almofada, por exemplo. Então, essa produção a gente deixa para o final dessa entrega e aí surpreende mais ainda, porque aí o cliente vai ver todos os detalhes prontos e funciona muito bem. Muito legal. Tem mais fotos para a gente ver? Tem? Vamos ver. Tem. Ai, que ambiente gracioso, gente. E é pequeno, né? Essa sala, na verdade, acho que a gente até tem um outro ângulo dessa sala. É grande? Que pequeno nada, é grande? Ela é ampliada. Esse projeto a gente reformou, a gente tirou um quarto, ampliou a sala, também mobiliário Sala Bela. Então, as almofadas eu levei no dia. E aí, a pessoa ficou encantada. Sim. E aí e a gente mesmo testa, né? Então você imagina o cliente. Se eu testo, porque a gente leva algumas opções de algumas coisas, e aí a gente vê como se comporta no espaço. Não, por exemplo, se você me dissesse que caberia uma poltrona lá onde tem aquela poltrona listrada, eu ia dizer para você, não vai ficar legal. Mas agora, vendo na foto, tá linda. Sim, não é? sim. Tá lindo. Isso que é o legal do test drive, é de você, aquilo que você diz não, ou aquilo que a sua mente diz que não vai ficar legal, quando a peça chega na residência ou no escritório, você vê que deu certo, não é? Sim. Tem mais fotos pra gente ver? Vamos ver mais fotos. Tem? Daqui a pouquinho a gente coloca. Daqui a pouquinho a gente põe. Um outro detalhe também importante, vamos imaginar que eu queira fazer o test drive imobiliário com a Sala Bela e com você, que é a designer. Como é que funciona isso? Sou eu que tenho que ir até lá ou você leva? Quanto tempo essa peça fica dentro da minha casa? Se acontecer alguma coisa, eu sou responsável? Como é que funciona essa relação de cliente e loja? Tá. Então, normalmente eu faço as escolhas, porque o cliente hoje ele não tem esse tempo, né? Não tem. Então a gente tá para resolver tudo. E às vezes nem gosta, por isso que te contrata, Exato, né? Porque não entende. Contrata quem sabe.
E aí eu normalmente, quando eu estou para entregar o projeto, eu já separo, eu vou até a loja, separo alguns itens que eu acho que vão ficar muito bacanas para aquele espaço. Às vezes a gente já fez uma primeira compra na loja, então a gente já comprou um sofá, uma mesa de jantar, e aí eu vou pegar as peças que eu acho que complementam aquele espaço. E que aí a gente quer testar, porque o cliente não se sentiu seguro de fazer a compra. Entendi. Então, eu vou até a loja, separo as peças que eu acho que ficam bacanas, e aí a gente leva até o local. A gente deixa de um dia para o outro, mas é algo que eu prefiro combinar com o cliente. Por exemplo, às vezes eu o acompanho, então eu espero, a gente marca um horário, eu monto o ambiente, para eu ver também a reação dele. Já imaginou que delícia? Você sai para trabalhar, a sua casa está de qualquer jeito. Quando você volta, sua casa está parecendo casa de novela. Já imaginou? A Salabella faz isso por você. Muito legal. É mais ou menos assim. A gente tenta deixar o mais pronto possível. Eu gosto bastante desses detalhes, de cuidar desses detalhes. Então, eu gosto de estar à frente de cuidar disso tudo. Pôr a mão na massa. Nessa hora de montar, eu tô à frente. Enfim, aí, normalmente, ou eu recebo o cliente ou acaba ficando de um dia para o outro. Você sabe que eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo com a Salabella. Tô aqui, Felipe, assim, eu tô aqui. Adoro minhas câmeras, são excelentes. Me divirto. Uma coisa que aconteceu, inclusive com a Salabella, eu vou relatar o que aconteceu comigo. Eu queria, porque queria, uma mesa. Você lembra disso, Ingrid? Uma mesa que tinha um tampo de vidro e um pé de madeira. E aí, a Salabella mandou a mesa, só que não passava na porta da sala. O pé da mesa, você lembra disso? Não passava eu falei, gente, mas não é possível, eu queria tanto essa mesa na minha sala. E não passou de jeito nenhum. E não tinha como serrar o pé da mesa, porque senão ia perder toda a graça. Então, isso também é uma coisa importante da gente falar, que você disse agora há pouco, sobre a disponibilidade, o tamanho das peças. Que às vezes o que você acha que vai ficar legal, vai ficar grande, vai ficar pequeno, não é? É verdade. E isso é muito importante. Essas medidas, eu costumo dizer que, assim, o resultado final de um bom projeto, ele está compondo não só o conceito, mas principalmente as medidas. Com certeza. Porque é isso que fica, assim, demonstra que está tudo casando ali que bonitinho. Deu tudo certo. Que deu tudo certo. Vamos ver mais fotos, Agora eu tô certa, né, Fê? Então tá bom. Ai, que graça! Essa foi uma varanda que a gente fez. Uma varanda linda. E levamos o sofá, a mesa, para testar e ficou muito lindo. Muito linda. Vamos ver a próxima. É uma sala inteira, né? Sim, sim. Olha que lindo que ficou a composição da estampa, que você disse que eles trabalham bastante, sim. Não é? Essa poltrona foi uma poltrona que eu separei quando a gente foi entregar o projeto, porque eu falei, vai ficar muito legal no conceito de cores que a gente tem, então é a cara desse projeto. A paleta de cores. Exatamente. E o cliente não acreditou? Então, ele não achou que ia ficar tão bom ter uma poltrona naquele espaço. E agora, hoje, o que ele mais gosta da sala é a poltrona? Deve ser uma das coisas que ele mais gosta. Olha essa composição, que bacana. Linda. Esse projeto é super recente. Tapete também da Salabella. Lindo, tapete da Salabella. Que linda. A mesinha também de lado. Sim, as almofadas. Por isso que eu falo que... Olha minha almofada vermelha lá, Ingrid. Já sei pra onde foi. Olha lá. Outro dia eu fui lá na loja, queria essa almofada vermelha. Eu falei, reserva. Ela falou assim, vou reservar. Eu disse assim, não precisa. Amanhã eu volto para buscar. Pensa se a almofada estava lá. Não estava, já tinha vendido. Foi você que comprou a minha almofada. Olha lá, achei minha almofada vermelha. E a cliente adora essa cor, então por isso tinha que ter no projeto. Encontrei a almofada vermelha. Como é que ela chama, dona? Daniele. Daniele, fez uma ótima escolha, adorei. Muito bacana, muito legal saber sobre esse test drive imobiliário. Quero passar os contatos da Salabella, onde você consegue realizar esse tipo de trabalho com móveis de qualquer tamanho, sala de jantar para 12 pessoas, redonda, quadrada, retangular, sofá, poltrona gigante, o que você precisar. Rúbia Vieira, designer de interiores, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. O site, os contatos da Salabella entrarão aqui na tela, Salabella, Bela com 2 Ls.com.br. Beijo, Ingrid, beijo para sua família inteira, beijo, linda, beijo, fica com Deus. Já a gente volta com mais Revista Mais e ainda hoje uma surpresa, hein? Tem desfile de moda infantil, mas depois do desfile tem surpresa para você que nos acompanha. Já.